Pois tu brinca com o cocôzito. Agora a mamãe vai usar o cocôzito ali. Não, é da mamãe. Oi, professora! Que é isso? Que é esse bichinho na sua mão? Esse aqui é o cocôzito. Almofada de cocô. Isso aqui é porque a gente vai falar de um dos principais órgãos agora aqui. É uma dica pro pessoal de por onde começar os tratamentos, que é uma pergunta que todo mundo me faz. Mas eu vou me livrar do cocôzito, porque senão a minha cadelinha aqui vai me matar. Ela quer brincar. Toma, cocôzito. Leva, cocôzito. Pronto. Professora, esse é um tema muito delicado, muito divertido, mas as pessoas tendem a negligenciar muito a questão do trato gastrointestinal, né? Sim, então a gente está aí no meio da semana ortomolecular, né? Já vimos a segunda aula, onde eu trouxe um caso clínico real e a gente começou a falar do tratamento, então no final da aula, até quem não viu ainda essa aula, vale muito a pena, gente. Tá? E nós começamos a montar o tratamento da paciente e começamos pelo trato gastrointestinal. Quando você tem um paciente complexo, com várias queixas, e aí pega os exames e tem vários exames alterados, geralmente os alunos me fazem essa pergunta: prof, por onde eu começo? Meu caso aqui tá complicado, olha quanta queixa. Então eu sempre começo, gente, pelo trato gastrointestinal. Agora, por que você acha que a forma de encarar a saúde já habitual, as pessoas negligenciam tanto, fazem tão pouco caso do intestino? Olha, não é nenhuma culpa assim dos profissionais em si. Claro que se atualizar, estar sempre evoluindo na questão de estudos, da percepção de o que a gente tem de científico, isso é um papel do profissional. Mas a graduação, a formação de toda a área da saúde ainda está muito atrás nesse quesito de informar, ou seja, de educar, de ensinar os profissionais de saúde a importância do intestino para a saúde como um todo e para todas as doenças. Um exemplo, na graduação, naquela época, quando a gente estudava a fisiologia e os sistemas, né, falava do intestino, a gente estudava 3 grandes funções, tá? Então, a função de digestão, o intestino produzindo enzimas digestivas, participando de todo o processo de quebra, né? Então, o que é a digestão, resumidamente? É a quebra dos nutrientes, dos macronutrientes, principalmente, e transformação deles em substâncias menores para que haja absorção. Então, se eu tenho uma ingesta de proteína, eu não vou absorver, isso não vai entrar na minha corrente sanguínea na forma de proteína. O meu corpo vai lá e vai digerir, ou seja, vai quebrar em pedaços menores todos os alimentos que eu estiver ingerindo para absorção, então, dos nutrientes em pequeno tamanho. Então, a gente tem essas 3 funções do intestino, do trato gastrointestinal como um todo. Então, essa função de digestão, ela é muito estudada. Outra função que a gente vê do intestino, excreção. Essa todo mundo lembra, né? Que ele vai selecionar aí as coisas que vão ser absorvidas, então que é uma terceira função, a absorção, que é a absorção, retirar então da luz intestinal algum nutriente e colocar para dentro da corrente sanguínea. Isso é o conceito de absorver, tá? Então quando eu digo, esse paciente tem problema na absorção, porque ele não consegue pegar aquele nutriente ali da luz intestinal e colocar na corrente sanguínea. Existe algum problema na absorção. Então a gente tem função de digestão, excreção, que é eliminar, então colocar para fora os resíduos alimentares que não são úteis para o organismo, e a absorção. Essas são as funções que a gente aprende na graduação. Só que a gente tem muito mais funções. Tudo começa no estômago. Então tem gente que tem hoje muita queixa gástrica, problemas digestivos, gastrites. Então a pessoa já está sinalizando que existe um problema aí logo na saída. Nada que não seja bem digerido vai conseguir ser absorvido essencialmente no intestino também. Porque uma coisa depende da outra, né? Uma cascata. Quais são as outras funções? Então vamos lá. A primeira função e grande estudo hoje em cima dela é a imunidade, tá? Nossa! Então, o intestino hoje, a gente sabe que é um dos principais órgãos imunológicos. Intestino ruim, alguma disfunção imunológica provavelmente existe. Ou até mesmo a falta de uma reação imunológica adequada quando você entra em contato com um micro-organismo, ou às vezes a criação então de autoanticorpos e o surgimento de doenças autoimunes, tá? Então tá muito ligada assim a função intestinal, desbiose, que é aquilo que nós vimos na segunda aula, né, que eu expliquei para vocês o que era a desbiose e algumas causas, Tá? Então fica aí a curiosidade de quem não viu ir lá assistir. né? Então a gente falou o que é desbiose, quais são as causas e as consequências delas, né, em todos os sistemas. Então vocês viram que o intestino praticamente está envolvido em todas as doenças crônicas, ou pode estar envolvido. É um fator a ser analisado. Por isso a gente começa o rastreio metabólico, começamos pelo intestino.
Então eu vou lá, vou fazer a coleta das queixas principais do meu paciente, o motivo que ele veio, como ele está se sentindo, quais são os sintomas que estão chamando a atenção dele, por que ele está ali, queixa principal e detalhamento da queixa, e em seguida eu começo o rastreio. E qual é a primeira pergunta do rastreio? Função intestinal, tá? Porque não tem como alguém estar 100% bem se todo o trato gastrointestinal não estiver funcionando. Então, imunidade, né? Função imunológica, a quarta função que a gente está vendo. Quinta função, hormonal. Então, o intestino, ele tanto é um receptor de hormônios, ele tem receptores de hormônio, ele reage àqueles hormônios, quanto existem hormônios sendo liberados ali durante a digestão, né? Hormônios que vão informar o cérebro que você está comendo, que vão trabalhar na saciedade, né? Depois a gente não sabe por que tem pessoas que parece que não tem o botãozinho do estômago cheio, né? Não tem o botãozinho do vamos desligar a mastigação aí, né? Então, gente, tem toda essa função hormonal, função neuronal, tá? Então, produção de neurotransmissores, inclusive 85% da serotonina do teu organismo é produzida no intestino, tá? E a serotonina tem N funções. Lá no cérebro é o hormônio que vai te dar alegria, é o antidepressivo natural, né, gente? A serotonina. Mas na periferia ela tem outras funções também, inclusive a função analgésica, tá? Então pode conversar lá com qualquer especialista em fibromialgia que ele vai te falar qual é a primeira teoria da fibromialgia, que existe uma baixa de serotonina nos pacientes. Professora, tem mais funções importantes? Falta a última função, né, que é a função de destoxificação. Então, além de você fazer excreção, você tem que também destoxificar, que é eliminar as substâncias tóxicas. Então, isso é um papel muito, muito interessante, que vem junto com a função de fígado, né? Então, o intestino, fígado e rins são órgãos que a gente considera de destoxificação, que eliminam toxinas, que dão um jeito de retirar aquelas toxinas prejudiciais. Essas são as 7 funções do intestino. Então, não existem só 3 funções, gente. São 7 funções, então eu preciso otimizar todo o trato gastrointestinal, até para que o meu paciente absorva não só a alimentação, absorva os nutrientes da alimentação, mas também aqueles nutrientes que a gente vai passar, que a gente vai prescrever. As nossas formulações, né, precisam ser absorvidas corretamente. Quer dizer, não tem como você fazer uma consulta, um tratamento, sem passar pelo trato gastrointestinal. Exatamente. Por isso que a gente tem que dar uma atenção nos estudos sobre modulação intestinal, estudos sobre desbiose, sobre como tratar a desbiose. Faz parte de um dos pilares, eu considero, um pilar aí também da ortomolecular. Quanta coisa, né, professora, que tem no intestino e que a gente nem sonha que tem a ver com a saúde da gente de um modo geral, né? Exatamente. Tem gente que vem para tratar artrose, aí eu falo assim, olha, artrose e artrite reumatoide também tem muita relação com consumo de alimentos errados. Eu sei que a gente não falou, mas o que dispara todo o processo de inflamação no estômago? Tudo que termina em ite é inflamação, né, gente? Então, gastrite é o quê? A inflamação da mucosa gástrica, do estômago. Por que eu tenho gastrite? Que você come alimentos que não são para você. Você come alimentos inflamatórios, quantidade grande de alimentos por vez, não mastiga, toma líquido junto e você vai agredindo a tua mucosa gástrica fazendo esse tipo de hábito. Então, como que eu faço agressão? Comendo dessa forma que eu falei e comendo alimentos inflamatórios ou alimentos alergênicos. Existem alimentos que são bons, mas que para você podem ser alergênicos e você não está sabendo disso. E aí você está consumindo esse alimento e ele vai inflamar a tua mucosa gástrica e também vai inflamar a tua mucosa intestinal. Você falava muito da questão de depressão e transtornos de humor estarem relacionados à desbiose intestinal. As pessoas acham que o cérebro é desvinculado do corpo, né, gente? Todo mundo acha que quando o problema é da mente, né, que vai para da psiquiatria, sim, que é uma coisa fora do corpo. Mas a nossa cultura é fragmentada, ela fragmenta tudo o tempo todo e a gente perdeu, se é que um dia tivemos, a capacidade de ver de forma integrativa, né? Exatamente. Se o meu intestino for ruim e eu tiver lá tendências genéticas ou enfim, a ter transtornos de humor, com certeza eu terei se o meu intestino for ruim. Se eu falasse isso na década de 60, alguém ia dar risada de mim. Olha que eu participei do congresso aí de psiquiatria integrativa e 30% das palestras foram sobre intestino. E hoje é chamado de segundo cérebro. Quer ter uma mente boa? Cuida do teu intestino. Fantástico.
Vou deixar você trabalhar, produzir conteúdos aí para nossa semana ortomolecular e reforçar o convite, né? Gente, tem que assistir aí, pega na sequência, porque a aula vai estar muito legal. É onde nós vamos montar o tratamento da nossa paciente juntos e eu vou explicar o porquê de cada ativo, o porquê de cada formulação, que é muito divertido entender isso. Faz toda a diferença quando a gente monta um tratamento, sabendo o que a gente está fazendo, ao invés de copia-cola, né? Sabe, copia-cola. Nem que seja copia-cola de um bom livro. Mas se eu não sei direito o que eu estou fazendo, eu não posso corrigir problemas, eu não posso melhorar o tratamento. Então eu preciso entender o que eu estou fazendo. É a aula mais esperada, né? Exatamente. Às 8 horas, todo mundo ligadinho, né, professora? Espero vocês lá, gente. Um abraço. Beijão.